Durante muito tempo, vender significou dominar informações, conhecer o produto melhor do que o cliente, apresentar benefícios, responder objeções, convencer. Só que esse jogo mudou. Hoje, antes mesmo de conversar com um vendedor, o cliente pesquisa, compara, lê avaliações, consulta concorrentes e agora pode até usar a inteligência artificial para analisar propostas, preços e alternativas. Se a informação deixou de ser exclusividade de quem vende, uma pergunta se torna inevitável: qual é o valor do vendedor? Talvez a resposta esteja justamente naquilo que a tecnologia não resolve sozinha. Saber perguntar, saber ouvir, entender o que o cliente realmente precisa, inclusive quando ele ainda não conseguiu formular essa necessidade. Construir confiança, negociar valor e transformar informação em uma boa decisão. Esse é o Pode Ser Bem Melhor. Um podcast sobre gestão de serviços e gestão da experiência do cliente para líderes, gestores e profissionais que acreditam que boas experiências começam dentro das organizações. E hoje nós vamos entrar em uma das discussões mais importantes para qualquer empresa que precisa crescer. Como vender melhor em um mundo em que o cliente também tem inteligência artificial e natural? Vamos falar sobre vendas consultivas, negociação, preparação, experiência do cliente e sobre como usar a IA, a inteligência artificial, sem transformar relações humanas em conversas automatizadas. Porque talvez a inteligência artificial não esteja tornando o vendedor menos importante. Talvez ela esteja tornando o vendedor mediano menos necessário. Se esse tema faz parte da sua realidade, já se inscreve aí no canal, deixa seu like e encaminha esse episódio para aqueles amigos, aqueles gestores ou aquele vendedor que precisa repensar a forma de vender. Porque quando a gente conversa, melhora. A venda melhora. Quando a venda melhora, a experiência melhora e tudo pode ser bem melhor. Hoje eu estou aqui com meu amigo, professor, consultor, empresário, grande Alfredo Bravo. Hoje eu recebo alguém que estuda vendas e negociação há décadas e que decidiu colocar a inteligência artificial dentro desse processo, não para substituir o vendedor, mas para ajudá-lo, a se preparar melhor. O professor Alfredo Bravo é doutor em administração, mestre em sistemas de gestão pela Universidade Federal Fluminense, tem um MBA na Fundação Getúlio Vargas e é graduado em administração também pela UF. É professor da FGV há muitos e muitos anos, onde já foi reconhecido pela excelência no ensino e acumula mais de 20 anos de experiência profissional em organizações como Bayer, White Martins, IBM e a própria FGV. Durante 8 anos, atuou como professor e consultor da IBM no programa High Performance Selling. É autor dos livros Negociação 7.0, Os 7 Passos do Planejamento para uma Negociação Eficaz. E Gestão Estratégica de Vendas. E foi justamente a partir dessa sua tese de doutorado que desenvolveu a metodologia de negociação 7.0. Uma abordagem estruturada de preparação para negociações que hoje incorpora inteligência artificial. Seu trabalho atual conecta a negociação 7.0, spin selling, vendas consultivas, comunicação e ferramentas de IA para ajudar profissionais a diagnosticar melhor, perguntar melhor, negociar melhor e vender valor e não apenas preço. Professor Alfredo, seja muito bem-vindo a esse nosso Pode Ser Bem Melhor. Além de professor, posso dizer um grande amigo. Muitos anos, muito carinho, muito respeito, admiração por você. Professor, vamos começar? Vamos.
Agradeço a oportunidade, Maurício, tá bom? Você realmente é uma pessoa que está no fundo do meu coração, você sabe disso, né? Sua família, a gente já se conhece há muitos anos. E vamos falar, né, sobre negociação, vendas, não é isso? E essa mudança que a inteligência artificial vem fazendo nessa relação. Eu não falei ainda na apresentação, mas é baixista, um dos grandes músicos que eu conheço, tem muitas envolvimento com muitas bandas, shows, eventos, né? E isso eventualmente até mistura, né, com o seu trabalho no dia a dia, tem muitas combinações. Pai do Caio, né? E grande flamenguista, embora, né, eu seja botafoguense, né, ninguém é perfeito. Professor Alfredo, quero começar com uma provocação. Se o cliente hoje chega à reunião tendo pesquisado produto, comparado os concorrentes e até perguntado para uma inteligência artificial qual solução deveria comprar. O que a inteligência artificial mudou primeiro? A forma de vender ou a forma de comprar? Maurício, eu acredito que as duas, né? A relação entre os dois, né, realmente mudou. A inteligência artificial vem influenciando, né, vários segmentos, certo? Você sabe muito bem, a sua área de serviço, né, vem sendo muito impactada por isso, né? E na venda, na compra não é diferente, certo? Nós temos agora o advento da inteligência artificial influenciando, eu diria até sendo uma ferramenta imprescindível quando você quer fazer isso que a gente tem foco bastante aqui no nosso podcast, que é venda consultiva, certo? Que é a venda, porque consultar é perguntar, certo? E para perguntar, normalmente quem pergunta melhor é o ser humano, não é a máquina, tá? Mas a máquina, né, a inteligência artificial pode te ajudar, te dando alguns insights, né, para você fazer a curadoria e você usar a informação da melhor forma. Então é assim que se usa a inteligência artificial, é isso, como uma ferramenta e não ela fazendo todo o seu trabalho. E hoje, né, assim, a gente tem um desafio, né, que é para as equipes comerciais com as quais a gente trabalha há muito tempo, eles ficaram realmente impressionados com a chegada tão rápida dessa ferramenta, dessa ponte, desse instrumento. E muitos ainda têm um desafio muito grande em aprender a como fazer com que a performance deles aumente a partir do uso dessa ferramenta. Você é um especialista nisso. Você é o cara que ajuda, essas equipes comerciais a fazerem com que a inteligência artificial promova as vantagens competitivas deles, é isso? É exatamente isso, né? Como eu falei, usar a inteligência artificial, né, os LLMs principalmente. LLM, o que tal de LLM é esse? LLM são, né, essas inteligências artificiais que a gente, né, como são chamados, ChatGPT, não é isso? O Claude, o Gemini, Todos eles são LLM. são LLMs, né? E aí isso, né, a gente tem mais facilidade de usar, é o que está mais, né, vamos botar assim, para o vendedor, para o comprador, né, mais na mão, certo? E o que eu gosto de falar é o seguinte, ó, só vou dar só um exemplo de como a inteligência artificial atualmente é imprescindível para a venda consultiva, né? Antes do advento das LLMs, né, das inteligências artificiais, por exemplo, um vendedor ele tinha duas fontes para coletar informação, na preparação e na execução através de perguntas. Agora ele tem uma terceira fonte, que é exatamente a inteligência artificial. Se você insere, né, um cenário de negociação numa LLM, por exemplo, no ChatGPT, e dentro do ChatGPT, isso é muito importante falar, você tem uma metodologia, certo? Porque só usar o ChatGPT não funciona, né? A gente tem que ter uma metodologia por trás para ordenar, né, a consulta, a pesquisa e a resposta. Tá bom. E usando, então, por exemplo, um robô de inteligência artificial, como, por exemplo, negociação 7.0, que a gente vai falar daqui a pouco, né, você tem mais uma fonte de informação, de insight. Então é aquele negócio, informação em negociação e na venda é fonte de poder, né? Se você vai para uma negociação grande, né, e você tem duas fontes de poder de coletar informação e o outro tem três, ele sai na sua frente. Então, o que eu gosto de falar é que atualmente não existe mais, né, esse papo de não vou usar inteligência artificial, ou tem dificuldade, ou não sei se isso é importante. É importante, eu diria até fundamental, como você falou, né, de passar de um vendedor mediano para um vendedor Extraordinário. de alta performance. Bravo. Eu fico vendo, né, porque
a minha vida toda, a gente acabou sendo vendedor. A gente é vendedor e mais alguma coisa, né? Vendedor e professor, vendedor e... tudo acaba em vendas. E eu sempre escutei que o vendedor era aquele cara que não tinha espaço para trabalhar no mercado e ia ser vendedor. De vez em quando alguém até me pedia, Maurício, não tem uma vaga de emprego numa dessas empresas que você trabalha não? Pode ser até de vendedor, como se vendedor fosse o cocô do cavalo do bandido. Essa história mudou radicalmente. Isso é uma falácia, né? Falácias são coisas que falam para virar verdade, mas que são mentira, né? Então, só para você ter uma ideia, um dado, né? Todo ano sai aqueles no LinkedIn, né? Aqueles 10 empregos que vão, né, arrebentar no ano, etc., né? Vão ser os 10 principais. Todo ano, né? Até por essa explosão da tecnologia, da inteligência artificial, 7, 8 empregos são para a área de TI. Você pode ver que um outro é sempre venda consultiva. Ou seja, né, com a minha experiência aí de mais de 30 anos em vendas, né, que eu vejo um bom vendedor de venda consultiva, ele tem emprego em qualquer lugar do Brasil. Em qualquer segmento também, ele né? escolhe onde trabalhar. Mas presta atenção, tem que ser um vendedor de alta performance, entendeu? Não pode ser o mediano medíocre, porque esse tem demais. E por ter essa falácia, ainda abre mais uma lacuna, né? Porque em vendas, né, por ter aquela história de não deu para medicina, não deu para engenharia, não deu para nada, vai ser vendedor, você tem várias pessoas despreparadas. Então, quando você pega uma pessoa mais preparada, que usa IA, que, né, estuda negociação, que usa CRM, ela nada de braçada. Que constrói relação, confiança, que traz, né? Eu acho que o grande barato de uma venda é o pós-venda, a assistência e a garantia. Eu acho que é aí que começa realmente a relação. Você concorda com isso? Eu concordo. E até com o advento da inteligência artificial, como você falou, né, eu sou da época que o vendedor ele era um folder ambulante, entendeu? Ele chegava lá para mostrar o que o produto, o serviço tinha. Era um prospector. Isso não precisa mais. Como você falou, né, agora o comprador vê isso na internet. Tá bom. Mas então surgem umas outras lacunas, né? Por exemplo, o que você falou que eu acho que é fundamental, a parte de relacionamento para gerar credibilidade e confiança. Deu pra entender? Quando você vai fazer uma venda consultiva, consultar é perguntar. Você vai ter que perguntar o interesse da outra parte. Para que ele quer aquilo? E as pessoas só vão abrir aquele interesse se verem duas coisas, ou credibilidade ou valor na outra parte. Entendeu? Então tudo parte de credibilidade. E credibilidade, eu acredito que o ser humano passa muito mais do que a máquina. Mesmo porque a gente sabe, quem usa IA sabe disso, que ela se alucina muitas vezes. Então dá resposta que não tem nada a ver, ela não sabe o que vai responder, né? Bota coisas aleatórias, que não tem muito nexo. Entendeu? Então é por isso que é fundamental, faço de novo, né, um parênteses aqui, toda vez que for usar a inteligência artificial, nós temos que fazer a curadoria da resposta. Não pode pegar o que saiu ali e usar. Mesmo porque isso para você é importante, tá? Porque se a IA fizer tudo que você faz do jeito que você faz, não precisa mais de você. Tchau você. E antes de continuar essa conversa tão gostosa aqui, quero agradecer às empresas que acreditam que experiência, relacionamento, experiência são construídos todos os dias. A Sol e Neve, marca mineira que nasceu em família, transformou sabor e alegria em uma experiência que hoje chega a milhares de consumidores. Só por aqui são mais de 8.000 postos de venda, mais de 200 lojas próprias. E a Insetizan é referência em serviço de controle de pragas, 73 anos, líder no mercado, sanitização e higienização, que construiu sua trajetória com qualidade, confiança, processo e relacionamento com o cliente. Sol e Neve e Insetizan, muito obrigado por acreditarem no podcast e na importância de desenvolver pessoas para servir, relacionar, entregar cada vez melhor. E se você ainda não se inscreveu, aproveita agora, se inscreve aí, deixa o like e compartilha esse episódio com alguém de sua equipe comercial. E aí, voltando aqui para o nosso bate-papo, grande bravo, flamenguista, baixista, e eu não vou falar um cara extraordinário porque eu sou amigo dele, mas é verdade. Você é um cara, que me dá muito orgulho de poder estar nessa conversa aqui pela tua história, pelo teu crescimento, pela tua generosidade comigo, né? Nunca vou esquecer
nossos papos naqueles encontros iniciais na fundação, que você me apoiou bastante e eu sou muito grato. O que esse vendedor, Alfredo, esse vendedor ele precisa desaprender nesse século XXI para continuar de forma relevante, né? Porque a gente precisa aprender muita coisa, mas será que a gente precisa desaprender algumas coisas? Bom, como você falou, o que tem de novo agora em vendas, né, é melhorar, né, a experiência do cliente. Tá? E melhorar a experiência do cliente trata de... Tem uma frase muito legal que é até intitulada ao Steve Jobs, nem sei se é dele, mas assim, o segredo da venda não é vender, é ajudar o cliente a comprar. Tá? Mas é comprar o seu produto e o seu serviço. Tá? E para direcionar ele para comprar seu produto ou serviço, você tem que municiá-lo das informações necessárias durante a jornada de compra, que são aqueles estágios, né, de uma venda complexa. Você concorda que uma venda grande passa por estágios, não é isso? Claro. Né? E também não é tomada a decisão só por uma pessoa, são várias pessoas. Então, nessa jornada, nesses estágios, que são fundamentais para você, primeiro, estar alinhado com a outra parte, no estágio certo? Se ele está no estágio 1, que é o estágio de, né, de descobrimento, de relacionamento, você tem que fazer relacionamento, tá legal? Se ele está lá no estágio 5, que é de fechamento, você tem que usar as técnicas de fechamento. Isso é muito importante. Então, a experiência do cliente ela é feita exatamente disso, né? De você poder usar, né, a metodologia do CRM, do Customer Relationship Management, que é um sistema de informação que tem uma parte muito importante, né, para gerenciamento de vendas consultivas, que é o funil de vendas, certo? E que aqueles estágios que tem no funil de vendas são exatamente os estágios da jornada do comprador. E tem um livro que é muito famoso, que é o Spin Selling, que você já citou, até trouxe um de presente para você. Obrigado. Sabe como é que é, né? Não posso passar em branco uma amigo oportunidade dessa, né? Sempre que eu lembro de você, eu lembro de conteúdos excelentes para poder compartilhar, né? E também com as pessoas, nosso né? telespectador, né? A nossa vida é sempre essa, né, cara? Né, depois de 56 anos, o que a gente tem mais agora é conseguir transmitir alguma coisa que a gente teve a oportunidade de estudar, de viver, certo? Então, esses estágios são fundamentais, né, que você tenha o conhecimento de qual estágio que o cliente está e qual estágio que você está também, para você poder prover a informação correta. Então, o que ele tem que desaprender, voltando lá? Ele tem que desaprender que toda a informação, tudo que ele coletou, né, em 20, 30 anos, muitas vezes, de vendas, pode mudar. Né? O advento da tecnologia, da IA, do CRM, é fundamental para a venda consultiva, porque é exatamente o CRM que vai fazer esse alinhamento da jornada de compra e qual a informação, qual, entendeu, o motivo, qual a dor, qual a, entendeu, situação, qual o problema que ele tem e que você vai, né, propor uma solução. Mas antes tem que diagnosticar, tem que fazer uma série de coisas. Então, o que eu acho que ele tem que desaprender o que me trouxe até aqui não é o que vai me levar para o futuro. Perfeito. Ou seja, desapegar com o sucesso do passado. Eu me lembro, né? Você deve ter feito também, eu fiz ASD, FG, C cedilha, LK, JH, curso de datilografia. Sim. Depois entramos lá para o computador, depois, né, e-mail, depois, né, WhatsApp, e agora, né, depois, sei lá, metaverso que morreu no caminho aí, não sei por que motivo, e agora inteligência artificial. E durante décadas, né, esse vendedor bom era aquele que sabia apresentar bem. Hoje, saber perguntar vale muito mais do que saber falar. Como é que a gente consegue, com a IA, fazer com que esse vendedor, esse neo-vendedor, né, de qualquer idade, né, esse novo vendedor de qualquer idade, porque a gente acha que é só a garotada, mas aí você está falando de 56 anos, eu acho que hoje você é muito mais maduro como vendedor do que quando tinha, sei lá, seus 20. Sim. Então, esse também é um outro gancho que a gente vai puxar depois, que é a senioridade dentro do ambiente de vendas. Então, eu queria fazer exatamente essa pergunta para você. Né? Como é que a gente consegue ajudar esse cara a fazer melhores perguntas? Bom, a inteligência artificial ela é uma grande ferramenta se você souber usá-la da forma adequada. Ok? Então, como eu falei, você fazer uma pergunta, por exemplo, para o ChatGPT ou para o Gemini puro, né? Quais as perguntas que eu devo fazer numa determinada situação? Ele vai, né, pegar fontes de internet, etc.,
tá? E vai te dar uma resposta. Se você fizer a mesma pergunta que há 5 minutos, ele vai te dar outra resposta. Então, o que a gente prega é usar a metodologia dentro da inteligência artificial para ela poder te dar as respostas corretas em cima de uma metodologia, de um método testado e fundamentado, pesquisado. Então, para perguntas, o método que eu uso é o Spin Selling. Vou até pegar o livro aqui. É o livro que eu trouxe para te dar, tá vendo? Esse livro aqui é um best-seller, tá? Do autor Neil Hackham. Então, você falou aí, né? Eu dei aula de negociação e vendas na empresa IBM, né? Em São Paulo, no Brasil todo. Eu cheguei até no exterior. Né? E na IBM, por exemplo, a área de vendas, né? Os cursos de venda, todos baseados nesse livro, do autor Neil Hackham. Que essa aqui é a maior pesquisa científica já feita em vendas consultivas no mundo de todos os tempos. Ela já tem um tempo, esse livro, mas, né, perguntar não foi ultrapassado. Então, o que eu fiz? Né? Eu peguei essa metodologia e coloquei, né, fiz um agente, fiz um robô dentro do chat GPT, né, você tem como fazer isso, botei as fontes para ele pesquisar nas fontes e depois ir na internet. Então, por exemplo, né, pergunta você vai ter que fazer. Sim, tá legal. Você então pode chegar para ele e perguntar, olha, dentro desse cenário que eu vou colocar para vocês, quais as 10 perguntas que eu devo fazer para levantar o interesse da outra parte? Por que eu peço sempre 10? Porque dessas 10, você vai usar 3, 4. Perfeito. 6, 8, 7, ele vai se alucinar, você não vai usar. Então é dessa forma que usa, entendeu? A inteligência artificial como ferramenta. Então não pode deixar de estudar, né? Tem que ir o tempo todo trabalhando com ela, filtrando, né? Aprendendo, estudando. A primeira dica que eu dou é você ter um LLM pago. Deu para entender? Eu uso o ChatGPT de graça, o Gemini, você não consegue fazer robô, você não consegue fazer assistente, né? Você faz 5 perguntas, quando o data center está muito cheio, ele manda você voltar no outro dia. Então a primeira coisa é pagar um LLM. O que eu fiz na minha vida quando eu comecei a fazer meus robôs? Eu separava 2 horas, né, por dia para estudar isso. Né? Agora eu pego 2 horas por semana, porque o tempo também é muito, né, corrido e tal, mas continuo fazendo, deu para entender? E também estudar, fazer alguns cursos de inteligência artificial. Eu indico alguns do portal Data Science Academy. Inclusive, nesse portal, né, tem alguns cursos que são gratuitos de introdução. Então, você pode começar por esses cursos, uns cursos lá de inteligência artificial, de análise de dados, que são muito importantes para qualquer profissional, entendeu? Não só para a pessoa de TI, mas para o vendedor, para o comprador, para o dentista, para o engenheiro, para o médico. Todos eles têm que ter esse conhecimento, senão ficam para trás. Bravão, você me falou de algumas coisas que eu aqui captando. Você falou sobre método, metodologia, técnica, mas tem uma coisa que isso, além de você usar, é você, que é a palavra, se eu pudesse trazer uma palavra, podia trazer muitos predicados para o nosso amigo, mas quando eu penso no Alfredo, eu penso disciplina. Porque vendedor também sem disciplina é um vendedor fracassado. Eu acho que qualquer profissional sem disciplina fica difícil de chegar, né? Mas eu acho que na venda, né? Porque eu acho que... porque a gente tem essa visão que a gente pega muito vendedor despreparado por aquele papo que a gente falou, daquela falácia, né? Que o vendedor, a pessoa que não deu para nada vai ser vendedor. Você pega muita gente ruim, despreparada, que te faz pergunta que não tem nada a ver. Você já teve essa situação de você tá comprando alguma coisa, o cara te faz 2, 3 perguntas, tem nada a ver com o que você tá querendo. Na hora você corta, perde toda a credibilidade, aquele negócio que a gente falou. Olha só que coisa ruim. O valor que você tinha, você perde a oportunidade. O americano tem até uma frase que é earn the right, que é ganhar a oportunidade de poder negociar. Deu pra entender? E você perde a oportunidade toda por essa falta de preparo, por essa falta de disciplina na preparação. Né? Muitos vendedores falam, não tive tempo de me preparar. Mas isso é uma desculpa, certo? É melhor você fazer... Isso é uma questão de gerência de tempo, que é uma outra coisa que eu também me aprofundo, né? Gestão de tempo, porque... Né? Porque o tempo das pessoas está muito menor. Então, se o vendedor for mais preparado, você gasta menos tempo das duas partes, né? E também o vendedor chegar e falar, eu não fechei o negócio porque eu não me preparei direito, porque eu não tive tempo de me preparar. Puxa, para ele é pior, né, cara? Porque ele vai ter que arrumar outro cliente para se preparar de novo. Ou seja, é melhor ele fazer menos coisa mais bem feito, deu para entender, cara? Do que fazer uma opção de coisa tudo mal feito,
vai dar mais resultado se ele fizer da primeira forma, tendo disciplina para fazer todo o processo de negociação. Tem uns vendedores que a gente chama de pato, né? Canta, voa e nada, mas faz tudo mal, né? Não dá Barra foco álcool, né? e não acaba. Como é que é? É aquele carro que álcool, gasolina, tudo, né? Gás. Flex, né? Faz Ele é vela. aquele jogador que joga em tudo, mas não joga bem em nada. Mas numa fala tua aí, outra palavra que eu captei aqui, que na venda é fundamental, é a palavra confiança. E hoje, a gente vive, não é uma crise política só, não é uma crise econômica ou financeira, porque eu acho que a gente sempre viveu isso, mas a gente vive talvez a pior crise de confiança e ética dentro de um ambiente onde as pessoas desconfiam uma das outras o tempo inteiro, né? E você acha que existe alguma fórmula, existe algum treinamento para que a gente possa, dentro dessa crise de confiança, garantir mais confiança além do preparo? Sim, o preparo vai te ajudar na hora da execução, certo? Que é a hora que você tem que passar confiança e credibilidade. Agora, tem algumas etapas na hora da execução da venda que você não pode passar em branco, que muitos vendedores passam. Então, Por exemplo, as pessoas, muitos vendedores, né? Porque eu também compro as coisas, entendeu? Eles chegam para me vender já fazendo pergunta, né? E antes de perguntar, você tem pelo menos 2 estágios muito importantes, que é a preliminar, que é o quebra-gelo, e a abertura, a pessoa se apresentar a empresa, o produto, o que ela está ali fazendo, o que ela pode agregar de valor. sem ser chato também, né? Tudo tendo bom senso, né? Certo? Não adianta o cara ter meia hora para negociar e ficar 15 minutos fazendo quebra-gelo. Empresa, porra. Mas ele pode pegar 1 minutinho para fazer aquilo, mesmo porque é aquele momento que ele tem, como eu falei, para passar credibilidade e mostrar valor. Aí isso como influencia? A outra fase é a fase de consulta, que é perguntas. Então, se você passa credibilidade e mostra valor no início, na hora que você perguntar qual é o interesse da outra parte, ela tem tendência a te responder. Se você não fizer isso direito, você gosta que alguém que você não conheça ou que você não vai ver que não vai ganhar nada te faça pergunta? Não. Ninguém gosta. Então eu faço essa pergunta nas minhas aulas e falo assim no final. Bom, então você não deve fazer isso com a outra parte. Então não deixe de fazer preliminar, fazer abertura, se preparar, se planejar para fazer isso para depois fazer as perguntas. Entendeu? Porque a gente fala muito de pergunta e técnica de consulta, etc. Mas isso só vai ser produtivo, né, se a pessoa tiver confiança, credibilidade, ou você mostrar valor, para ela abrir o coração para você e abrir o para que ela quer as coisas. Abriu o coração, abriu o bolso? Também, mas eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que eu estou me mudando aqui para Barra, né? E a gente, né, vai almoçar aqui no downtown, e aí vai no restaurante, e aí você fala, vou receber uma pessoa aqui também, que ele é corretor de imóveis, meu amigo. Tá bom. E eu estou querendo comprar um apartamento aqui, tá, na Barra. E ele chega, você me apresenta e você fala, olha, né, você é consultor de imóveis, certo? Esse aqui quer comprar um imóvel, tá legal? E a pessoa, né, o consultor vai me pergunta quanto, né, conversa e tal, algumas coisas, e me pergunta quanto eu tenho para gastar no imóvel. Eu tenho tendência a responder, para ele me mostrar, não é isso? Claro. O imóvel dentro de acordo do que eu preciso. Agora, mesmo que a pessoa seja sua amiga e ela não seja corretor de imóveis, você faz esse mesmo cenário, e a pessoa me pergunta, quanto você tem para gastar? Eu não respondo. Claro. Certo? Não vai agregar nada. Deu para entender a importância da preliminar e da abertura? Às vezes eu vou dar aula e os alunos me falam assim, mas isso é perder tempo e tal, não sei o quê. Eu acredito numa frase muito importante do autor William Ury, que é assim, às vezes para chegar num acordo rápido, você tem que andar devagar. Ou seja, tem que fazer todas as fases do processo. Repete. Às vezes, para chegar num acordo rápido, você tem que andar devagar, fazer todas as fases do processo. Aí a pessoa vai para a venda, faz a execução mal feita, não fecha. Ela tem que prospectar de novo para, entendeu? Pegar outro cliente. É melhor ela investir, né? Gastar um pouco mais de tempo ali. Para isso tem que ter a disciplina, certo? Da gestão de tempo, para ela poder fazer aquilo ali com alta produtividade. Agora, Bravo, deixa eu falar uma coisa para você. Em vendas, tudo bem que a gente consiga ter esse processo todo, ter executado a venda, mas talvez seja uma das piores dificuldades, né, ou piores barreiras para o vendedor de alta performance, que é manter, porque a gente está o tempo todo querendo aumentar a fatia de mercado, essas coisas todas, não mede o churn, que é essa métrica de perda, e não cuida do cliente.
E a gente acha que não vai precisar dele outra vez, não é? Esse é outro erro muito grande, né? E que muitos vendedores têm, né? Depois que assinou o contrato, não é mais problema meu. E como a gente falou, né? O que tem mais de novo em gestão empresarial que influencia vendas, né? É melhorar a experiência do cliente, né? Isso, Customer Experience. E dentro desse conceito também tem um outro que é fundamental, que é o Customer Success, o sucesso do cliente. E que está muito relacionado e direcionado, como você é professor disso, né? Ao pós-venda. E o pós-venda ele é fundamental para 3 grandes coisas. Primeiro, né, você vender mais. Cross-selling e upselling, certo? Perfeito. Segundo, você ter, né, a indicação daquele cliente para outros clientes, que é o melhor marketing que você pode ter, é o marketing boca a boca de indicação. Você já chega com metade da venda consolidada, né? Você foi indicado por um amigo, né? Ou mais, né? Você vê aí quando, né, você também vende palestras e treinamentos, como eu, você sabe, quando vem uma indicada, a taxa de fechamento às vezes é 80%, 90%. Né? E quando vem um lead de internet, entendeu? Não é nem 10%. Então, essa indicação é o melhor marketing que você pode ter. Uma coisa que mudou muito depois da pandemia foi isso, né? Foi o marketing, né? Foi muito pro digital. E também essa parte de indicação, de storytelling, né? Isso, o cliente contar como é que foi, etc. Influenciar ajuda muito. E o terceiro ponto é a tal da lealdade, que eu vejo, né, um degrau acima da fidelidade. O cliente leal, cara, ele te explica o que está errado no seu processo para continuar comprando de você. Então, o sucesso do cliente é uma coisa fundamental, importantíssima dentro da venda, mesmo porque é muito mais fácil você vender para o mesmo cliente do que conquistar outro, tá legal? E com esse cliente que você já vendeu, quando você não faz caquinha, né, quando não faz besteira, gera esses 3 pontos importantíssimos. Além disso, custa menos, né? Custa menos uma prospecção e vale mais. Dizem que a captação de um cliente novo pode custar entre 5 e 7 vezes mais do que a manutenção de um cliente antigo. Quando você não faz caquinha. Quando não faz caquinha, exatamente. E o que demais a gente enxerga é depois que vende, abandona. Isso aí é um processo que as pessoas, os vendedores de alta performance que conseguem fazer isso acabam diminuindo seus problemas, não é verdade? Na negociação 7.0, você trabalha preparação, interesses, alternativas, moedas de troca, argumentos e criação de valor. Uma boa negociação se ganha na mesa ou antes de sentar à mesa? Bem, primeiro vamos falar um pouquinho da metodologia negociação 7.0. Tá aí o livro. Opa, até queria agradecer esse presente aqui e indicar também para todos os nossos ouvintes, né, Negociação 7.0, Alfredo Bravo e Glauco Cavalcante, autores dessa obra-prima em vendas. E isso traz para a gente assim, um desafio de poder conhecer um pouquinho mais essa metodologia que você vai poder falar para a gente um pouquinho de forma resumida. Mas se quiser saber mais, é só comprar o livro, hein? Então, esse livro, né, ele começou numa tese de doutorado, né? Eu ganhei uma bolsa para fazer um doutorado na Argentina e fomos fazer esse doutorado lá na Universidade Nacional de Rosário, na Argentina. Né? Até o Corinthians vai jogar lá agora quinta-feira. Ontem estava fazendo uma reportagem, mostrou lá as coisas, me deu uma saudade. Saudade mais ou menos, porque uma coisa que eu não indico é estudar na Argentina. Entendeu? Porque primeiro eu já estudei em federal aqui, e essa universidade lá era federal também, a Universidade Nacional de Rosário, muito difícil, os professores bem rígidos, entendeu? Ou seja, é mais difícil do que estudar numa federal aqui. E segundo, tem a rixa do futebol, né, cara? Perfeito. Você não acha que o cara vai esquecer que tu é brasileiro. Deu pra entender? E na época que eu fui, cara, tava realmente, o Brasil tinha ganho uma Copa América com os gols do Adriano, eu ia com a camisa do Flamengo pra aula, entendeu? E os alunos lá, os professores falavam, olha, você vai ter que defender a tese. Eu achava que era brincadeira, entendeu? Mas pra você ter uma ideia, cara, nem 2/3, só pra você ter uma ideia, nessa turma que foi, só de professores, né, 25 professores, 2/3 não conseguiram tirar o diploma. Então, vários professores, né, foram jubilados, não conseguiram, né, defender a tese, foi bem difícil. Tá? Então, a dica que eu dou primeiro é, quer estudar? Estuda aqui no Brasil mesmo. Tá legal? Não vai para a Argentina, não. Se for para a Argentina, bota a camisa do Maradona, né? Cara, é difícil, porque a gente acha que o brasileiro, né, ele é viciado em futebol. Mas, por exemplo, lá em Rosário, é Rosário Central e News Old Boys, são os 2 times que tem lá. É Messi e Conca da cidade. Quando tem jogo domingo, não tem nem cachorro na rua, entendeu? Tá todo mundo vendo o jogo. Se ele não tá no estádio, ele tá vendo o jogo. Então, o argentino, ele é mais viciado em futebol do que o brasileiro.
Que o brasileiro, né, agora a gente já está uns mais de 20 anos sem ganhar nada e já dizem aí que o Brasil agora é o país do surf, não é isso? Que dos 5 melhores, né, do ranking, Sim. 4 são brasileiros, mas é isso, tá? Então, Que seja do surf, que seja de qualquer outro esporte e que mantenha o futebol, mas não pode ser mais o país das bets. Eu acho que esse é um desafio também e que acho que é uma provocação aqui para quem está nos ouvindo. esse eu acho que é um outro podcast que a gente pode verdade. fazer. Conversar sobre isso também, tem algumas opiniões formadas, tá? Mas vamos lá. Vamos voltar aqui para o Negociação 7.0, que é o livro, né? E a nossa... Esse papo aqui. É o nosso papo aqui sobre negociação e vendas. Bem, então fui fazer essa tese e eu tinha que fazer, né, um trabalho final, certo? Defender, etc. Então eu tinha tempo e tal. E eu tinha um problema que eu tinha trabalhado, estava até nessa época trabalhando na IBM, e eu tinha uma série de vendedores. Eu chegava para os vendedores e falava, vai se preparar, vai se planejar. E aí o vendedor falava, poxa, mas a forma que a gente tem que para se planejar aqui são 18 páginas, demora 2 horas para fazer. Então, teve até uma vez que um vendedor novinho chegou para mim e falou assim, você usa essa metodologia? Porque demora tanto, eu acho que você não usa. Eu falei, realmente eu não uso. Então, não tem como te cobrar. Então, eu falei, poxa, eu vou fazer uma forma de se planejar, de se preparar, que eu acho importante, mas que demore 20, 15 minutos, entendeu? Porque se demorar 2 horas, ninguém vai fazer. Foi aí que você teve esse insight para o desenho do livro. Sim, aí eu peguei 2 grandes estudos de negociação, que você conhece, lógico, né? O Como Chegar ao Sim, da Universidade de Harvard, dos autores William Ury, Roger Fisher e Bruce Patton, que é a Bíblia de Negociação, o livro mais famoso que tem. E peguei um outro também de Wharton, Negociar é Preciso, do autor Richard Shell, também um livro muito bom, os 2 são best-seller, né? Harvard é número 1 de negociação no mundo e Wharton é número 2, né? Então pegar 1 e 2, não vou pegar o 25 e 37, né? Então peguei esses 2 livros, estudei ele muito e cheguei à conclusão que para se planejar, para se preparar, tinham 7 itens, 7 pontos que eram fundamentais. E aí, por causa disso, ficou, né, o nome Negociação 7.0. Então, são 7 passos, 7 itens que você vai usar para fazer aquela parte inicial do planejamento da negociação para já começar o processo certo. Se você não fizer o planejamento, entrar na execução, você já está, entendeu, vacilando, não pode fazer isso. Então, como é que eu vou fazer esse planejamento? Com a metodologia Negociação 7.0. Tá ok, você vai explicar a metodologia. Como é que eu vou usar no outro dia? Aí entra a inteligência artificial e a tecnologia. Porque a gente também tem o robô Negociação 7.0, que é um robô de domínio público. Ele está no ChatGPT. Tá? Tem nome? Tem, Negociação 7.0. Se você digitar lá no prompt Negociação 7.0, aparece o robô, você pode usar. Tá legal? Ele é de domínio público, tá? Eu uso com todos os meus alunos e tal. Logicamente, se for para uma empresa, alguma coisa, a gente dá uma mexida, né? Traz uma personalidade. Isso, né? Mas até dos objetivos da nossa metodologia, né, do nosso estudo, foi fazer uma forma de planejamento para qualquer tipo de administração de conflito. Não só para compra e para venda, mas também para advogado, para pai de família, para quem precisar administrar um conflito. Entendeu? Então, é uma metodologia bem genérica, cross, né, que eu gosto de falar, usa em qualquer segmento, não importa o lado da mesa que você esteja, vendedor, comprador, advogado ou pai de família. Mas isso aí é muito importante, só essa pausa rápida, porque, né, o Alfredo Bravo, ele é um cara que trabalha em vários segmentos, né, na indústria automobilística, na indústria farmacêutica, na indústria, ou seja, ele utiliza operativa no agro, né, no agro, né, muito forte, né? Então assim, é muito bacana a gente poder ter, não é um bom para todo mundo, mas é um bom pronto para, com alguma personalização específica, né, você consegue trazer essa calibragem para cada segmento, não é isso? É isso, mas acho que o primeiro ponto é você começar a usar, deu para entender? Usa o bom, depois vai para o ótimo, né? É isso. Uhum. Então, a metodologia está aí, está disponível. Feito é melhor do que perfeito, né? Tem o robô de IA, deu para entender? Que vai te lembrar. O robô, né? Eu uso muito até pela interface de voz que você falou, né? Antigamente tinha datilografia e tal, agora já vai ser tudo pela voz, entendeu? Então você pode passar um cenário para ele, depois que você passa o cenário, você tem aquela vantagem que eu falei de 3 fontes de informação, que é o planejamento, que você vai usar a metodologia, as perguntas, que você vai usar o spin selling, certo? E também a IA, que ela pode te dar os insights. Depois que você insere o cenário, você pode chegar para ela e falar quais são as 10 objeções que o comprador pode me fazer nesse cenário. A IA vai listar. Agora me dê as respostas, ele vai fazer também. Deu para entender? Então é assim que
porque eu vejo que é a melhor forma de usar a IA na compra e na venda, entendeu? Então, melhor do que você ser aquele vendedor visceral, aquele que vai visitando, é aquele que você tenha a calibragem, o acerto, né? Você vai com muito mais preparo mesmo a partir dessa metodologia, não é isso, Bravo? Sim, preparo, planejamento, né? E como eu falei, fazer o processo certo. O processo de negociação tem 3 fases, né? Que é a preparação, que é antes, a execução durante e o controle depois, que vai dar o sucesso do cliente. Tá legal? Então, o que acontece muito com o vendedor despreparado, né? Ele só faz a execução mal e porcamente, quer se dar bem. Então, para vendas de alto valor, vendas grandes, né? Que não é varejo, que é tomar lá da cá, uma lata de tinta, coisa que você pode errar e comprar de novo, para coisas grandes, né? Esse acerto, como eu falei, deu para entender? De saber, primeiro passar credibilidade, mostrar valor, fazer as perguntas certas, levantar a dor ou oportunidade da outra parte e prover a solução, fazer o diagnóstico, prover a solução certa, deu para entender? Passa muito pela utilização das metodologias, deu para entender? E fazer o processo certo. Ou seja, cada vez mais a gente consegue enxergar que deixa de ser empírica, que deixa de ser mágica essa venda e passa a ter realmente muito embasamento e preparo por trás. Quando o cliente pede desconto, faltou dinheiro ou faltou percepção de valor? Esse é um outro ponto muito legal também, que é a venda de valor, né? E eu te faço uma pergunta. O que você compra por preço, cara, atualmente? Me fala uma coisa que você compra por preço. É difícil. Eu acho que nem 9% das compras que eu faço é por preço. Acho que a maior parte é por percepção, pelo quanto de melhor eu posso ter. Experiência, exatamente. Sim, obviamente. Comodidade. É isso. Certo? Então, teve uma vez que eu fui dar aula até na Fundação Getúlio Vargas, na FGV, e quando eu cheguei tinham 2 alunos, né? E eu montei lá o slide e apareceu lá negociação. Quando apareceu, né, não tinha nem começado a aula, faltava 10 minutos, o aluno levantou a mão. Falei, bom, nem começou a aula, mas tudo bem, né? Vamos lá. Aí ele falou, aula de negociação? Eu falei, é. Aí ele falou assim, poxa, negociação não quero não. Eu falei, por quê, meu amigo? Ele falou, porque negociação tudo é preço, né, cara? Tudo acaba em preço. Eu falei, você tem certeza, cara? Ele falou, tenho. Vê bem que você vai ver que tudo acaba em preço. Aí na que eu olhei pro rapaz, ele tava com óculos Prada. Eu falei, tô vendo na sua cara, né? Esse óculos Prada ele comprou por preço? Ele falou, não. Eu falei, você estuda na Fundação Getúlio Vargas por causa de preço? Ele falou, não. Eu falei, então, nas mais caras. Ele tava com a camisa da Polo. Eu falei, essa camisa da Polo você comprou por preço? Ele falou, não. Eu falei, pô, então já peguei 3 coisas que você não comprou por preço. Mas vamos no commodity, né? Que dizem que commodity não gera muita diferenciação, né? E acaba tudo indo em preço. Vou te fazer algumas perguntas aqui. Você bota o etanol mais barato no seu carro? Você bota o álcool mais barato no teu carro? Provavelmente não, eu não boto. Então, você não bota. Eu até desconfio quando tá muito barato. Pois é, porque o barato pode sair caro. Certo? Você bota a gasolina mais barata durante um mês, daqui a pouco seu carro tá no mecânico, não vale a pena, é melhor pagar um pouquinho mais ali, eu não. Concorda? Beleza. Tá bom. Você compra o arroz mais barato para sua família? De modo geral, não. Eu compro o melhor que eu posso. Você compra, né? Não compra aquele quebradinho e tal. Ou seja, nem commodity. Agora, para matar esse papo, papel higiênico. Você usa o mais barato ou o mais caro? Pô, só de hipoglós, não, irmão? Gasta mais com hipoglós do que com papel higiênico, né, pô? Não é, irmão. Tá então, aquele negócio. Então, tudo na vida, o Philip Kotler, né, falou no seu livro Marketing 4.0, é preço em relação ao benefício que vai trazer. Então, porque isso é uma tática de comprador. Outra coisa que eu falo também, quantas vezes você não quis comprar uma coisa de alta qualidade, comparou com uma coisa de mais baixa qualidade, falou que era igual e ficou querendo fazer leilão? Uhum. Então, o vendedor de alta performance, o que ele faz? Ele mostra os benefícios, não é isso? E deixa a concorrência irrelevante em relação aos benefícios que se apresentam, os argumentos, histórias, né? E um deles é aquele que você já falou, que é credibilidade, entrega, deu pra entender? Comodidade. Quantas vezes você já não pagou mais caro numa coisa perto da sua casa, pela conveniência, pela credibilidade? Várias vezes eu faço isso, entendeu? Porque eu moro num lugar em Caraí, Niterói, que as coisas são mais caras, né? E, assim, tem uma rua mais perto, chamada Gavião Peixoto, quem mora em Niterói sabe disso, que tem as lojas de material de construção, são bem mais baratas. Só que eu tenho que andar um pouco até lá. E volta e meia eu compro perto da minha casa. Por quê? Porque eu conheço o cara, se der algum problema eu vou lá e troco. Deu pra entender, cara? O cara me dá consultoria. Outro dia eu cheguei lá e falei, eu quero isso. Ele falou, pra quê, mano?
Eu falei, para isso, ele falou, não é esse produto que você tem que levar aquele, parará, e deu tudo certo, entendeu? Então as pessoas, né, usam muito essa técnica de compra, de falar que tudo é igual e fazer leilão, mas o vendedor de alta performance, ele sabe mostrar os benefícios do seu produto e serviço, e um deles é a credibilidade. Até porque quem te escolhe só por preço te troca por preço. Também, Não é isso? ótima Não é? frase, ótima frase. Então, e estamos aí, né, assim, saindo de uma lógica de convencer alguém a comprar para uma lógica de ajudar alguém a tomar uma decisão melhor. O que que isso muda na venda, Alfredo? Bom, isso muda aquele negócio que eu falei para você, do vendedor ter noção, né, que a venda não é uma coisa desestruturada, entendeu? Se fosse desestruturada, a gente não conseguiria colocar num sistema de informação, numa jornada de compra, tá legal? Então, ele tem que ter noção, né, do momento que o comprador está e no momento que ele tem que estar também. Isso é até muito falado nesse livro aqui, Spin Selling, e que eu até usei no meu também, que é esse outro livro que eu tenho, que é Gestão Estratégica de Vendas, que eu não vou poder te dar, que esse é o último, tá? Em papel, ele só tem digital, tá bom? Gestão Estratégica de Vendas, editado pela Fundação Getúlio Vargas. Que eu fiz com os professores também muito legais lá, o Meinberg, que você conhece. Luiz Carlos Meinberg. Goldberg, Claudinho Goldberg e o Francis Martins também, que é lá de São Paulo, mas são grandes amigos, né? E uma das coisas que a gente falou nesse livro, e que eu, né, vou abrir o coração, vem desse outro Spin Selling, é o seguinte. Todo vendedor ele é pressionado a bater meta, cota, ele tem que dar o resultado dele, deu pra entender? Mas isso às vezes atrapalha, né, a ansiedade na venda consultiva. Tá legal? Por quê? Tem uns estágios, tá ok? Vamos supor que sua jornada de compra seja de 5 estágios, tá ok? Tá? E você fecha, né, no 5º estágio, tá ok? A negociação é no 5º estágio. Então, o que acontece? Às vezes o cliente está no estágio 1, certo? Reconhecendo o ambiente, vendo se vai comprar, não sei o quê, vendo credibilidade. O que o vendedor tem que fazer? Relacionamento, entender a dor, certo? Entender o cliente também, até para ver se é um bom cliente para ele ou não, entendeu? Só que como a gente, né, os vendedores são pressionados, né, a meta, cota, essas coisas, eles têm tendência a antecipar, né, essa jornada e já usar as técnicas de estágio 5. Então isso acontece muito, por exemplo, em imóveis, né? Deixa eu te perguntar, então, se vender é administrar a ansiedade do cliente, mas antes do cliente tem que ser do próprio vendedor, né? Com certeza, muito do vendedor, principalmente para cenários, né, e tipos de venda e segmentos que tem uma pressão muito grande, tem muita concorrência. Então, como eu estava falando, da parte de venda de imóveis, né? Teve uma vez que eu morava em Niterói, sozinho e tal, eu tinha juntado uma grana, comprei um apartamento meu de quarto e sala, era feliz, eu não sabia, morava sozinho, quarto e sala e tal, e do lado, né, trabalhava no prédio do lado, e aí um dia eu acordei, né, não gosto nem de falar isso, sábado, assim, e já estavam do lado, tinha tipo um terreno, eles estavam cortando as árvores todas do terreno, já acordei com aquele barulho, né? E desci para pegar o jornal. Quando cheguei na portaria, perguntei pro porteiro, o que é isso, esse barulho aqui do lado? Ele falou, é Soter. Soter é a maior construtora que tem em Niterói. Então, eles estão quebrando tudo aqui, vão construir 3 blocos aqui. Eu falei, poxa, eu vou ficar 2 anos, e vou ficar 2 anos sem dormir, né? Eu já acordei um sábado, deu ficar mais. Mas eu era muito feliz, o imóvel era meu, trabalhava do lado e tal. Aí eu, daquele jornal, eu dei uma olhada no classificado, certo? Falei, vou ver se tem algum imóvel em Niterói para ver se eu vou visitar. Ou seja, estava no estágio 1, entendeu? Para ver se ia comprar. E liguei para a imobiliária. Quando eu liguei para a imobiliária, em vez do cliente o vendedor fazer relacionamento, entender minha necessidade, minha dor e tal, não sei o quê, ele começou a usar a técnica de fechamento do estágio 5 e me espantou, que é o que fala nesse livro. Uhum. Entendeu? Eu cheguei, queria ver o imóvel e tal, ele falou, tudo bem, mas só que tem 10 na frente. Mas se for amanhã, 10 horas da manhã, 6 horas da manhã dá. Entendeu? Tem outro imóvel para dar de entrada? Quer ver financiamento? Eu falei, não sei nem se eu quero mudar, cara. Já que tem 10 lá, eu não quero ver, não. Puf, desliguei na cara dele. Uhum. Mas deu para entender? Essa ansiedade do vendedor, ela espanta o comprador. Guarda isso, cara. Qualquer tomada de decisão grande, não só para compra e venda. Qualquer tomada de decisão grande. Se a pessoa não tiver no estágio de fechamento, que o americano chama de timing de fechamento, né? Tá?
e você usar as técnicas de escassez, não é isso? De Robert Cialdini, vai acabar, vai subir, o dólar vai aumentar, não sei o quê, não sei se eu vou poder te entregar. Se ele estiver no estágio muito inicial, você espanta, você não fecha. Você só pode usar essas técnicas de persuasão quando ele está no estágio de fechamento, que nesse caso seria o 5. Perfeito. O que uma empresa perde quando o seu marketing promete proximidade, mas seu processo comercial entrega pressão, scripts engessados e pouca escuta? Eu vejo a venda, né, como 3 réguas de relacionamento. Uma do marketing, que é antes, outra da venda, que é durante, e outra do pós-venda, certo? E uma coisa que atrapalha muito, né, e que eu vejo um grande erro em várias empresas, seja de produto, seja de serviço, é ter um marketing muito bom, oferecer mundos e fundos, e na hora de entregar, Entrega. não entrega aquela promessa. Isso é muito ruim. Por quê? Porque depois que o marketing te vendeu, que você já comprou, é pior, entendeu? Era melhor que tivesse um marketing ruim e a venda boa. Claro, porque a expectativa era menor. O ideal é que tivesse tudo bom. Uhum. Deu pra entender? Mas depois que você assume uma expectativa, como você falou, e você não cumpre, dá uma coisa Frustrante. que é insatisfação de cliente. Isso é uma equação de primeiro grau, cara. Satisfação de cliente é igual a percepção menos expectativa. Expectativa é o que você promete e percepção é o que você entrega. Perfeito. Então a expectativa ela tem que ser menor ou igual à percepção. Se ela for maior, dá negativo desse lado e dá insatisfação do cliente. Então tem que tomar muito cuidado porque o marketing é a expectativa, gera a expectativa no cliente. E a venda tem que... É quase que uma venda de promessas, né? E a promessa tem que ser cumprida. Pois é, esse é um grande problema. Estamos em 2026 e pensando em 2030. Uhum. Qual profissão de vendas corre mais risco de se tornar irrelevante? E o que esse profissional deveria começar a desenvolver hoje? Como eu falei, né, as ferramentas de tecnologia, né, eu vou muita empresa que o CRM vai entrar, eu vou ficar contra. Pô, não adianta, é melhor você sair da empresa, né? Deu para entender? Porque o CRM, realmente, ele tem uma função disciplinadora, deu para entender? E até de cobrança. Mas ela é uma grande ferramenta para o vendedor, se ele souber usar. Por exemplo, tem uma parte fundamental no CRM que eu uso muito, né, que é de qualificação da oportunidade. A gente sabe que venda é funil, né, cara? Entram vários para fechar alguns, tá? Mas é fundamental você saber isso o mais cedo possível. Por quê? Para não ficar gastando energia, né, em venda que você não vai fechar. Mano. Você pegar aquela energia e botar em outra. Então tem algumas metodologias, algumas coisas dentro de tecnologia que a pessoa tem que ter a cabeça aberta. Aí você fala, mas né, isso é para pessoa jovem, não sei o quê. Pô, eu tenho 56 anos, cara. Que eu venho de área de tecnologia, isso para mim é um pouco mais fácil, né? Quando, por exemplo, lá as aulas começaram na pandemia a ficar no Zoom, etc. Você foi craque nessa história? Para mim foi uma facilidade que eu já usava videoconferência, mas também estudei muito, também ralei muito. Acho que isso muito também são barreiras que a pessoa coloca. Entendeu? Então, se não tem idade, sacou? Você tem que ter disciplina e vontade, gana, entendeu? Como até alguns amigos me falam, cara, é ter disposição. Entendeu? Como hoje, acordei 6 horas da manhã, entendeu? Eu vou dormir meia-noite ralando, entendeu? Estudando, fazendo as coisas e seguindo meus objetivos, né? Tem até uma frase bem legal daquele filme O Todo-Poderoso, do Morgan Freeman, né? Que é o seguinte, até também o Jim Carrey, né? Que o Jim Carrey faz um papel que ele não é comediante. Todos os filmes que ele não faz papel como comediante, eu gosto de assistir, que ele é muito bom como ator, né? Ele fala uma frase assim, quer um milagre? Seja um milagre, mano. Entendeu? Não espera que o milagre caia do céu, porque é difícil, cara. Tá legal? Então, para venda, para compra, para qualquer tipo de atividade, técnica, esporte, posição, raça, né? Tem que ter uma atração interna, né? Eu acho que técnica, essas coisas é 10%, cara, entendeu? E ralação, e acordar cedo, e estar no dia a dia, e tomar na cabeça, e levantar, deu pra entender? Porque as pessoas também acham, o cara tá lá fazendo podcast, né? Chegou a 56 anos, Maurício, pô, gosta dele pra caramba e tal, foi fácil. Não, isso não é fácil, cara, entendeu? Isso é ralação de tudo, deu pra entender? De amizade, de relacionamento, né? De funil também, quais pessoas que você bota, quais pessoas que você tira, quais pessoas que você investe. Quem sim, quem não e quem nunca.
Pois é, Não é isso? e também tudo isso alinhado aos seus objetivos, né? Eu acho que pessoas sem objetivo também na vida. Fazer uma pergunta provocativa. Não vender também é uma venda. Com certeza. Assim, como eu falei, venda é funil, certo? Então, vamos supor, sua taxa de fechamento é 20%, seu win rate. Então, para fechar 10 no mês, para fechar 2 no mês, você tem que botar 10 no funil, não é isso? Saem 2. Claro. Tá legal? Então, na verdade, o não é muito mais importante do que o sim. Eu vou até comentar eu tenho uma entrevista desse autor, William Ury, da Universidade de Harvard, que é muito legal, tá? E essa entrevista ele fala assim, eu fui falar com o Warren Buffett, né? O Warren Buffett, aquele cara Claro. mais ricos Cara do mais rico do mundo. mundo. E o Warren Buffett chegou para ele, tinha acabado de escrever o livro Como Chegar ao Sim, né? Aí o Warren Buffett chamou ele lá e falou assim, que negócio é esse de livro Como Chegar ao Sim, cara? Minha frase é foco é dizer não. Aí ele falou, como assim, Warren? Aí ele falou, olha, eu, né, pego 5.000 casos de investimento, né, falo 4.997 não e falo 3 sim e sou bilionário. Então como é que é como chegar ao sim? Minha frase é foco é dizer não. E o William Ury ali acendeu uma luz e ele escreveu 2 livros sobre o não. O poder do não positivo, tá? E supere o não. Então, o que eu gosto de falar é que o sim na venda, na negociação é fundamental, mas o não é muitas vezes até mais importante para você dar foco, né? Às vezes você precisa falar um não agora para dizer um sim mais na frente, né? Por exemplo, a gestão de tempo, que é uma coisa muito importante. Muito. Né? Na verdade, você vai deixar de fazer muito mais coisa do que fazer. Então, o não é fundamental para você ter produtividade. Matriz de prioridade. Isso tudo é estudado em gestão de tempo, né? Eu peguei alguns livros e montei um conteúdo bem legal, tenho dado algumas aulas para a Unimed sobre isso. Que bacana. E aumenta muito a produtividade, até eu tenho lá aplicado para compradores. Né? Aliás, falando no Unimed, lembrei de um caso, estava numa dessas salas, e aí perguntei se a turma usava CRM. E eu não tinha me dado conta que grande parte dos alunos eram médicos. E aí eu vi que tinha um monte de gente levantando a mão. E eu perguntei qual era que ele usava, se era o Salesforce, sei lá, o SAP. Ele disse, não, professor, é que se eu não usar o meu, eu não trabalho. Aí eu me dei conta que ele estava falando de Conselho Regional de Medicina. Então, vejam como é que... E todo médico é vendedor. E o médico que é vendedor é um médico que é muito mais relacionamento, muito mais construção de confiança, muito técnica, claro que é fundamental, mas é sobre isso que hoje também há tantos médicos estudando com a gente, né? Fazendo esse tipo de consulta, porque eu acho que construção de qualquer profissão está ligada a vendas. Nosso tempo está acabando. E aí, professor, meu muito obrigado, só posso agradecer. Essa conversa deixa uma mensagem importante para quem trabalha com vendas. A inteligência artificial pode ampliar nossa capacidade de pesquisar, analisar, simular cenários e preparar uma negociação, mas tecnologia sem método continua sendo apenas ferramenta. No fim, vender continua exigindo algo profundamente humano. Curiosidade para perguntar, humildade para ouvir. Aliás, humildade é uma palavra que vem do humus, do grego, né? Terra fértil para a colheita. E capacidade de compreender interesses, competência para construir valor e confiança para estabelecer relações sustentáveis. Talvez o futuro das vendas não seja escolher entre tecnologia e relacionamento. Talvez seja aprender a usar melhor a tecnologia para tornar o relacionamento ainda mais inteligente. Professor Alfredo Bravo, obrigado por compartilhar tanto conhecimento com a gente e por participar desta segunda temporada do Pode Ser Bem Melhor. Nosso agradecimento também a Sol e Neve e a Insetizan, parceira desta temporada. E aproveitando aí, ó, chegou um presente da Sol e Neve para você. Beleza. Um presente lá para a família, para a gente também degustar aqui. Vou mandar para tua casa. Ah, olha só que bacana. Sol e Neve é uma marca que tem crescido. É uma indústria hoje que ocupa uma das maiores do Brasil, tem uma capacidade de gerar experiências incríveis, qualidade no processo, qualidade no sabor e qualidade no visual. Eles são absolutamente incríveis e hoje, assim, uma marca que nos dá muito prazer nessa experiência é justamente Sol e Neve. Sol e Neve.
Se você gosta de sorvete, se você não pode comer doce, tem a linha 0. Se você gosta de sorvete com temas, tem toda uma tematização com os sorvetes que eles fazem, mas, sobretudo, tem muita qualidade na produção. E quando a gente fala em sorvete, a gente está falando em alegria, felicidade. Então, eles não são uma fábrica de sorvete, eles são uma fábrica de felicidade. Bravão, olha só. Me deu até água na boca aqui. Então, pode começar a comer. Abre esse negócio e vamos degustar, porque se a gente não degustar aqui, a galera do estúdio, eles já estão de olho, né, no sorvete de pistache, né, em todas as nossas experiências aqui, que são sensacionais. E a você que chegou até aqui, fica o convite. Compartilhe esse episódio com aquele profissional que ainda acredita que vender é falar bem. Talvez esteja na hora de descobrir que vender melhor começa por perguntar melhor. Siga o nosso podcast e aqui nas redes sociais inscreva-se no canal e acompanhe os próximos episódios, porque toda experiência começa com uma boa conversa e ser bem melhor é um processo contínuo. Até o próximo episódio e muito obrigado.